Quinto mandamento: não matarás. Esse mandamento ele é bem intuitivo, né? Não tirar a vida de outra pessoa, tal, mas também é passivo de ser destrinchado, né? A gente consegue tirar, espremer e tirar outras coisas que estão inclusas neles, né? Então, não matar, ele vai além de não tirar a vida alheia. Ele também vai em casos que a vida, lógico, a vida alheia é tirada, mas que muitas vezes as pessoas relativizam ou não conhecem, né? Então esse mandamento ele abrange o não matar de todas as formas possíveis, né? Respeitando a vida em todas as etapas. Então o aborto está incluso, né? Certo? Não matarás inclui não fazer aborto e não apoiar e não relativizar o aborto, ou seja, não promover qualquer tipo de ato que facilite esse tipo de ato. Eutanásia está incluso, suicídio está incluso, só que o suicídio a gente tem que tomar um cuidado, tá? Para também não acabar banalizando. O suicídio a gente sabe que é muito cometido por quem tem problemas de depressão, por exemplo, certo? Infelizmente acontece. E na cabeça de uma pessoa que tem depressão, lógico, uma pessoa que não está fazendo tratamento, que não está tomando os remédios direitinho, né? Que a pessoa tem que fazer, tem que seguir o seu tratamento direitinho. A pessoa está sujeita a isso. Então a igreja ela tem esse olhar caridoso, porque não é o que não foi o que você quis fazer, né? Necessariamente a química do cérebro da pessoa está alterada. Então não é uma coisa que tem que ser vista com banalização. Tá? Tem que ser vista com cuidado isso daí. Agora, uma pessoa que premeditadamente tira a vida sem estar nem aí, tá inclusa em não matarás, porque você está tirando uma vida, é a sua. E a gente tem que se lembrar que a nossa vida não é nossa. Nós somos templos do Espírito Santo. E a gente não pode sair fazendo qualquer coisa que com o nosso corpo, nem com o corpo alheio, por aí vai. Então está incluso também não promover atos que possam levar à morte alheia, acabei de falar. E também não matar o espírito da pessoa. Muita gente não sabe, mas a gente também tem outras formas de matar uma pessoa que não seja daquele jeito, né, fisicamente. Às vezes a gente está matando uma pessoa, a gente está matando o espírito daquela pessoa. A gente está fazendo com que aquela pessoa perca a vontade de viver, perca o gosto de viver. Às vezes com palavras negativas, às vezes com humilhação, com xingamentos, com ataques, né? Enfim, tudo isso daí também é uma forma de matar um pouquinho o outro. Então está incluso também. A gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu disse também sobre não banalizar essa coisa de matar, a gente tem que tomar muito cuidado também para não supervalorizar casos que claramente não são assim. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Às vezes tem gente que tipo, é hipersensível, ela não tem problema de depressão, ela não tem nenhum transtorno, ela não tem nada. Ela apenas não aguenta ouvir umas boas verdades, né? Tipo, papai e mamãe não deram uma bronquinha quando era criança e a pessoa cresceu, sei lá, mimada e qualquer coisa fala que vai cortar os pulsos, né? Ali não é caso de depressão, né, essas coisas, não. Isso é caso de infantilidade mesmo. Então eu não estou falando desses casos também, tá certo? Quando eu falo da questão de quão delicado é a questão da depressão, não está incluso isso daí não. E uma coisa muito importante também a ser dita. Gente, a igreja considera matar como um pecado. Isso inclui proteger a vida, certo? Isso inclui proteger a vida. Então, se o suicídio, ou seja, você tirar a sua própria vida, está dentro do pecado de não matarás, saber salvar sua vida, também você está se protegendo contra esse pecado. Ou seja, traduzindo, legítima defesa, certo? A igreja ela permite sim a legítima defesa, contanto que seja legítima defesa para salvar a sua própria vida ou a vida de outra pessoa. O que não pode é você matar premeditadamente ou desleixadamente. Isso é que não pode. Tá certo? Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa, sei lá, você tem um familiar seu, pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um filho, ou até você mesmo, e vem uma pessoa claramente fazer mal a você. Se você tentar se defender ou tentar defender essa pessoa e acidentalmente essa pessoa vier a óbito, você não está dentro desse pecado. O que eu quero dizer é que você não está em pecado mortal, tá certo? No futuro a gente vai falar sobre pecado venial, pecado mortal, a gente explica melhor isso daí. Mas não sei se deu para perceber, mas muito das leis criminais, civis que nós temos hoje em dia, elas são baseadas na moral e ética judaico-cristã. Então, assim como aqui existe o crime de homicídio doloso e culposo, na lei de Deus também é assim. Na lei de Deus, você matar uma pessoa sem querer, sem aquela intenção, você queria impedir a pessoa e a pessoa acabou morrendo,
certo? Ou então você premeditar, sei lá, o meu agressor caiu no chão, eu vou matar ele só por precaução. Não, não é isso, tá certo? Não é disso que eu tô falando. É você, legítima defesa, a pessoa acabar falecendo sobre isso. Gente, lembrando que eu tô citando uma situação bem extrema, tá bom? Eu não tô falando que qualquer situação vai ser assim, não. A gente tem que tomar muito cuidado para não pegar um assunto sério como esse e delicado como esse e sair falando como se fosse uma coisa banal. O sexto mandamento: não pecar contra a castidade. Então, não pecar contra a castidade implica em uma série de coisas. Eu vou colocar essas coisas aqui, algumas delas, e eu vou destrinchar outras, certo? Então, pecar contra a castidade não é apenas relação sexual fora do casamento, né? Tem uma série de outras coisas que pode também incluir isso daí. Então, por exemplo, se a pessoa tiver atos, palavras ou qualquer tipo de comportamento que leve o próximo a pensar besteira, está incluso. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, né? Então, se por exemplo, eu tenho a obrigação de saber me controlar, não pensar besteira, quando vier a tentação, por aí vai, mas eu também sou responsável por não levar o outro a pensar besteira. Então, por exemplo, vamos supor que, bom, não sei se deu para perceber, mas eu não tenho um corpo nem um pouquinho atlético, tá, gente? Mas vamos supor que eu tivesse um corpo atlético, né? Vamos supor que eu fosse lá o cara que tivesse aquele corpo escultural, né? Aí, de repente, eu tenho o hábito de passar por uma rua, eu vou para academia e eu tenho o hábito de passar pela rua sem camisa. E, gente, eu não sei até que ponto alguém vai olhar para mim e vai ter pensamentos pecaminosos, certo? Então é por isso que não é lícito eu fazer esse tipo de comportamento. A gente tem que se ajudar e ajudar o próximo também. Uma pessoa que, por exemplo, tem o hábito de se vestir de tal maneira, você não sabe se aquela sua maneira de se vestir pode estar fazendo com que o próximo fique pensando besteira. E está incluso nesse pecado a relativização do corpo. A gente vive numa sociedade que hoje em dia, infelizmente, já tem de alguns anos isso daí, mas infelizmente as pessoas confundem aquilo que é liberdade com aquilo que é libertinagem. Libertinagem, para quem não sabe, é a vida desregrada mesmo. Então é aquela pessoa que não tá nem aí para nada, não tá nem aí para os outros, ela quer mais é ser feliz. Eu quero mais beijar na boca e ser feliz, e se eu tiver errado que se dane o mundo, porque eu quero é ser feliz e não sei o que e tal. E você vai desregrando a sua vida de maneira tal que quando você menos espera já tá tudo relativizado. Sua moral tá relativizada, o seu corpo tá relativizado. E isso é uma situação tensa. Isso vai bem de contra a teologia do corpo que São João Paulo II falou, né? Ele até escreveu um livro sobre isso. Quando a gente então comete esse tipo de ato, a gente acaba relativizando e acaba levando o outro a pecar. Sabe a história que eu falei de corpo atlético que vai para academia e anda sem camisa na rua? Pronto. Você, a partir do momento que você tem uma postura de se vestir de tal maneira, sem vigiar o que você está vestindo, fazer certos atos sem vigiar isso daí, e levar a pessoa a pensar besteira, você também está pecando junto, certo? A pessoa está pecando porque ela resolveu, não é o ato de olhar, é o ato de você dar asas à imaginação, porque ninguém tem culpa de olhar e se deparar com aquilo, mas você tem culpa se você olhar, se deparar com aquilo e não desviar o olhar, ou então ficar dando asas à imaginação e ficar pensando besteira. Então, a partir do momento que eu sou facilitador daquilo, eu também estou pecando. Isso é um pecado contra a castidade. Eu botei aqui, por exemplo, pornografia, mas uma coisa que muita gente não sabe é que a pornofonia também é pecado contra a castidade. Pornofonia, no popular, é o palavrão, tá? É o palavrão. Muita gente não sabe mas essa diferença, né? Mas qual é a diferença entre um palavrão e uma palavra feia, né? Sei lá, tipo, se eu chamar alguém de idiota, isso não é palavrão, tá bom? Isso não é palavrão. Mas se eu chamar alguém de filho da, aí é palavrão. se eu mandar alguém se ferrar não é palavrão, né? Se ferrar é uma gíria para se dar mal, né? Aferrar, cair, né? Agora, se eu mandar alguém se outra palavra com F, aí é palavrão. Eu não sei se dá para perceber a partir da expressão pornofonia, mas palavrão, o palavrão, né, que a gente ouve por aí, que
as pessoas falam por aí direto, a gente sabe que é um palavrão porque ele tem uma relação direta ou indireta com órgãos genitais ou com o ato sexual. Então não sei se vocês já pararam para reparar nisso, mas qualquer palavrão que vocês imaginarem aí, ele tem alguma relação com a sexualização de alguma coisa. Seja com órgão genital ou com ato sexual. Né? Ou com pessoas que promovem esse tipo de ato. Então isso que é um palavrão que o pessoal fala no popular, a pornofonia. Então sair falando palavrão também constitui um pecado contra a castidade. Ah tá, caso alguém tenha dúvida, efebofilia é pedofilia praticada contra adolescentes, tá? Muita gente não sabe disso, mas se uma pessoa abusa de uma criança sexualmente, a gente chama aquilo ali de pedofilia. Quando você abusa de um adolescente, um menor de idade, o nome desse crime não é mais pedofilia, é efebofilia. Também é um crime, também é um pecado. E necrofilia é ato sexual com cadáveres, pessoas mortas, né? Então também, além é um pecado contra a castidade também, além de uma desonra à memória daquela pessoa que se foi. Sétimo mandamento, não roubarás. Então esse mandamento, eu sei que também ele é bem simples de se entender, mas está incluso nesse mandamento coisas como, por exemplo, pagar justo salário aos seus empregados, né? Porque se você combina um preço com eles e você não paga o que foi prometido, você está roubando. Do mesmo jeito o trabalhador. Se o trabalhador não cumpre o seu papel tal como foi acordado, ele também está roubando. Imagine que eu receba X reais para trabalhar 8 horas por dia. Aí eu começo a chegar atrasado, eu começo a sair mais cedo, eu começo a trabalhar de má vontade, eu começo a faltar sem dar justificativa, sem trazer atestado médico, ou eu falsifico o atestado médico. Tudo isso está incluso em roubar. Você está roubando também, você está recebendo a mesma quantia para não trabalhar. Então tudo isso também está incluso. Causar dano ao bem do próximo. Então você vai lá, propositalmente você quebra alguma coisa da pessoa, a pessoa vai ter um prejuízo. Né? Então tá incluso nisso daí. Não é apenas você não é apenas você roubar. Lógico que o não roubar é o mais fácil de ver, né? Tá incluso também você se servir da miséria do próximo. Então pessoas, sei lá, você está roubando dinheiro de um monte de gente, essas pessoas estão passando fome e você está aí desfrutando de uma vida luxuosa. E não foi fruto do seu trabalho, por exemplo. A gente viu um caso recente agora na Venezuela. Né? As pessoas literalmente estão passando fome. Tem casos até de pessoas que estavam comendo cachorro para não morrer de fome. Crianças que estão morrendo de fome, morreram de fome, fora o histórico de pessoas que morreram de fome, e a pessoa que era o responsável por aquilo foi filmado num restaurante chique, gourmet, caríssimo, e se servindo de comida de primeira qualidade. Então você está se beneficiando da miséria do próximo. Então o dinheiro que seria para dar de comer esse povo, dar uma vida digna, fazer com que as pessoas conseguissem seus empregos e se sustentassem, não, você monopolizou tudo, pegou tudo para si e está usando a bel prazer. E isso está incluso em não roubar. Está incluso também subornar, exigir propina, colaborar com roubos, injustiça, tudo isso está incluso. Então, você está lá participando de um esquema lá de desvio de dinheiro, de alguma coisa, não precisa ser em grande escala, às vezes até pequena escala, está incluso em não roubar, isso daí. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. E caramba, esse agora chegou, agora chegou no ponto delicado. O oitavo mandamento, se ele fosse escrito hoje, se a Bíblia fosse escrita hoje, com certeza eu acho que não estaria escrito desse jeito, né? Levantarás falso testemunho. Estaria escrito não propagarás fake news. Que é a mesma coisa, né? Na verdade, é a mesma coisa. Lembra que eu falei no início, né? As palavras podem mudar, mas a essência não muda. Então, esse pecado de levantar falso testemunho, nossa senhora, mas como eu vejo isso hoje? Meu Deus do céu! Parece brincadeira. Mas a gente, todos os dias, praticamente, quando você olha alguma coisa, tem alguma coisa lá manipulada, mentirosa, falando isso daí, tem a ver com levantar falso testemunho. Certo? Então, a tal da fake news que o pessoal fala é esse mandamento. Quando você propaga uma fake news, por exemplo, você está levantando falso testemunho. Mas tem outras coisas que se incluem nesse mandamento. Exemplo, testemunhar falsamente contra alguém. Né? Então você não viu, você não tem nada que prove contra aquela pessoa,
Mas você vai lá, opa, mas essa pessoa é culpada sim, que não sei o quê. Acusar sem provas, né, também tem. Às vezes a pessoa. Não, olha, é o seguinte, nós estamos analisando para saber se tal pessoa é culpada. É culpado sim, esse cara é um cafajeste, esse cara é um cafajeste, essa mulher não presta, essa pessoa é assim, assim, assado, e você não tem as devidas provas. E então tudo isso está incluso em levantar falso testemunho. É diferente de quando você já apronta as provas, mostra tudo bonitinho, olha, tudo está provado que essa pessoa fez isso assim assado. Ali não tá, você não está julgando, você não está levantando falso testemunho, porque você está falando segundo as evidências. Você está fazendo um relato de evidências. Lembra que eu falei que a lei criminal, as nossas leis, elas têm muito base na moral ética judaica, né? Então tem a ver com isso. Se eu, por exemplo, se eu acusar, eu moro num apartamento, tá? Se eu acusar o síndico do meu prédio de desvio de dinheiro e eu não provar, então eu posso ser processado por isso, por exemplo. Mas quem tem que provar sou eu, porque o ônus da prova recai sobre quem faz a acusação, porque perante a lei todos são inocentes até que se prove o contrário. Então eu não posso simplesmente chegar e acusar, eu posso ser processado por causa de que eu atentei contra a honra do outro. É diferente de eu dizer que a pessoa apresentou as provas, então o síndico do meu prédio é corrupto. Ali é diferente, tá certo? Isso inclui também a questão do julgar injustamente, né? Está incluso em levantar falso testemunho. A gente, isso é bem complexo. Aqui no Brasil, especificamente, tem um tipo de gente que o pessoal recebe o apelido de católico jujuba. É aquele católico que ele basicamente ele não quer saber de nada, ele só sabe dizer uma coisa: não julgueis, não julgueis, não julgueis, não julgueis, não julgueis. É quase um meme também, né? Não julgueis. Enfim, então ele só sabe falar isso basicamente. Mas, gente, só para deixar claro, não é pecado julgar. O que é pecado é você mal julgar. Certo? Isso é que é pecado. Como eu acabei de falar, né? Acusar sem provas, isso é um mau julgamento. Né? Você já trata como se fosse uma sentença já selada. Então, você fazer um julgamento, o que é um julgamento? É uma análise, né, um discernimento que você faz de escolhas, estudo de padrão, para saber exatamente o que você seguir. Isso é que é um julgamento, certo? Não as pessoas às vezes confundem a palavra julgar com condenar, né? Então não confundam uma coisa com outra, tá certo? Também está incluso arquitetar mentiras sistematicamente. Então, eu quero fazer tal coisa para acusar tal pessoa e eu combino com fulaninho para falar não sei o que. Isso tudo está incluso. Também está incluso relativizar a verdade. Então, tipo, a pessoa comete um determinado crime, aí vem você e dá uma desculpa esfarrapada, fala algumas palavras bonitas para tentar relativizar aquilo, para dizer que aquilo ali não foi um crime. Está incluso também. Também é um levantamento de falso testemunho. Você está pegando uma verdade e você está tentando manipular ela a bel prazer. Isso também está incluso como uma afronta ao oitavo mandamento. Se aproveitar do público cativo para manipular a verdade. Exemplo, eu tô aqui falando, vocês estão me ouvindo. Por eu estar na equipe da catequese e por vocês serem crismando, vocês são audiência cativa. Então, se eu usasse esses ensinamentos para ficar tentando manipular a verdade e tentar distorcer o que a igreja está falando, eu estaria usando a meu bel prazer a manipulação. Eu estaria usando a audiência cativa de vocês para uma coisa minha. Tá entendendo? Também seria pecado com levantamento falso testemunho. Manipular crianças também, né? Pessoas que não têm plena consciência do que está acontecendo. Tá tudo incluso nesse mandamento também. E se a pessoa trabalha como um influenciador de alguma forma, sei lá, se você é jornalista, se você, como é que é o nome? Digital influencer, né? Se você tem audiência de pessoas e você fica manipulando certas coisas ao seu bel prazer, ou a um propósito que você segue que é particular, que pode danificar alguém e beneficiar você, está incluso também nesse mandamento. Infelizmente, o que eu vejo aqui, por exemplo, no Brasil, em geral, a população brasileira ela não tem um hábito de leitura. Em geral, é isso aí que acontece. E sabendo disso, tem muitos jornalistas, eu não vou dizer todos, né, mas tem muitos jornalistas que se aproveitam disso para fazer títulos chamativos. Tem muitas vezes que acontece isso. Então,
quando você vai ler a matéria, às vezes a matéria não está dizendo aquilo que o título está dizendo, ou não está dizendo exatamente daquele jeito, tá exagerando aquilo para fazer parecer outra coisa, né? O Papa Francisco, por exemplo, é campeão de fake news, né? Assim, contra ele, estou dizendo, né? Papa Francisco, Nossa Senhora, coitado daquele homem. Eu acho que se ele fosse se ele fosse ver assim, a quantidade de fake news que inventam sobre ele. Teve uma vez que já faz uns anos, não foi de agora não, que tem um cara que influencia muito a cabeça do jovem. Nossa Senhora, quando eu vejo os vídeos desse cara, meu Deus do céu, o que é que esse cara tá falando? E o problema não é o vídeo que ele faz engraçadinho, o problema é o que ele fala nas entrelinhas, que ele não fala isso no canal dele. Ele fala isso nas redes sociais dele, que geralmente é lá que ele faz os interesses particulares dele. E esse influenciador, o nome dele é Felipe Neto, é esse cara mesmo. Ele fez uma postagem uma vez fazendo um falso elogio à igreja. Ele estava elogiando o Papa Francisco por supostamente ter feito uma leitura do livro de Gênesis. E essa leitura ela teria colocado a fé de lado e teria enaltecido a ciência. E nessa postagem ele falava que o Papa Francisco ele fez uma coisa inédita. A igreja nunca fez isso antes. Pela primeira vez na igreja, ele disse que a interpretação do Gênesis estaria errada e que Deus não era um mago com varinha de condão. Gente, o que o Papa falou não é inédito, não. Naquela ocasião, ele falou exatamente aquilo que toda vida a gente fala: Deus não é um mago com varinha de condão. Então, quando a gente fala do livro de Gênesis, a gente está falando sobre a interpretação que não era literal. Né? Gênesis fala de Adão e Eva. Né? Adão significa homem, Eva significa mãe dos vivos. Né? Uma civilização que interagiu com outra e formou seus descendentes. Então, isso já está na igreja, isso já está no catecismo da igreja. E ele falou como se o Papa Francisco fosse a primeira pessoa, a primeira vez na história a igreja fizesse isso, porque a igreja é inimiga da ciência. E, tipo, isso é uma desinformação. Isso daí é uma informação que é levantamento de falso testemunho, isso daí. Se a gente for olhar até para a história da igreja, alguém já procurou saber quem foi o cientista que teorizou o Big Bang? Foi um padre. Para quem não sabe, padre Jorge Lamattre. Ele era um doutor astrofísico. E foi ele que teorizou o Big Bang. Né? Ele não chamava de Big Bang, ele chamava de hipótese do átomo primordial. Ele era um astrofísico, professor universitário, amigo de Einstein. Eu vou colocar até uma foto a ele com Einstein para vocês verem. Trocavam as ideias com eles, e ele sim, ele foi o padre que chegou lá e fez a teoria. Então, que história é essa de que a igreja é contra a ciência? Às vezes eu fico me perguntando se a pessoa é extremamente ignorante ou se ela está com más intenções, né? De ficar disseminando mentira, aquela coisa, aquele pensamento anticristão, aquela coisa, eu tenho raiva de igreja, eu tenho raiva de religião. Tudo isso, quando a gente faz esse tipo de acusação leviana, ou querendo levar o nosso pensamento para uma vertente específica, né, manipulando, olha, não vou ficar criticando 100%, eu vou dar um elogiozinho, mas eu vou fazer um elogio dentro daquilo que eu estou querendo levar. Isso é manipulação, isso é também levantamento de falso testemunho. Também faz parte do oitavo mandamento a gente se omitir, a omissão. Então você vê algo que está sendo mentiroso e você se omitir, você ficar caladinho na sua, também é um pecado contra o oitavo mandamento, certo? Então se você estiver de frente perante uma evidente mentira, você sabe que aquilo ali é mentiroso, mas você fica calado, né? Isso está incluso no oitavo mandamento. Tem uma frase que eu acho muito interessante, né? A frase diz assim: para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Então isso retrata bem, né, o que eu tô querendo falar. A gente vê as coisas, né, o silêncio dos bons, né? Não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. A gente vê a coisa tá errada e a gente fica calado. Eu não estou falando de situações de silenciar, tá, gente? Vocês vão vivenciar na vida de cristã situações em que a gente precisa ficar mais reservado, silenciar, esperar o tempo de Deus, tá? É outra situação. Eu estou falando de situações que às vezes são claras mentiras falando na sua frente, ali está prejudicando alguém, está prejudicando a imagem de Deus, prejudicando a igreja, prejudicando o seu próximo, e você ficar calado. Eu não estou falando de você ser barraqueiro. Eu também não estou falando, né? Mas é situação de você se omitir mesmo, tá certo?
Eu lembrei aqui de uma história do padre Reginaldo Manzotti. Para quem não sabe, o padre Reginaldo Manzotti ele tem um programa na rádio. E nesse programa ele recebe muitos telefonemas, né, de pessoas pedindo orientação, pedindo, né, contando as suas histórias. E teve um programa que uma mulher ligou para ele para pedir ajuda, né, pedir oração por ela, né. Ela queria assim ser ouvida, ela queria um momento de compreensão, que não sei o que e tal. E ela contou a história dela lá, e ele estava ouvindo a história dela, né. Aí um belo momento ele pergunta assim, minha filha, mas o que foi que aconteceu exatamente? Aí ela disse que é porque ela estava assim, ela estava tendo um caso com um homem casado. Simplesmente isso. Ela estava tendo um caso com um homem casado e ela, assim, ela não estava disposta a mudar, ela não estava arrependida e ela tinha ligado para ele basicamente porque ela queria ouvir algumas palavras bonitas de consolo, provavelmente alguma relativização, tipo, minha filha, não se importe com isso, o importante é o amor e não sei o que, alguma coisa desse tipo. E o padre Reginaldo Manzotti ele foi bem categórico, ele respondeu para ela sem vergonha você e sem vergonha ele. Os dois são sem vergonhas. Então o que vocês estão fazendo está errado. Não tem essa de porque eu amo e não sei o que. Não está errado. Você está desrespeitando o matrimônio alheio, o relacionamento alheio. Então isso é um exemplo de você não se omitir perante algo errado, certo? Não é que você tenha que ser bruto também. Não necessariamente, certo? Mas é você não se omitir, você não ficar calado, né? Tudo bem que padre Reginaldo Manzotti às vezes gosta de dar uma cipuada na galera. É que nem São Padre Pio. São Padre Pio também gostava de dar uma cipuada de vez em quando. Né? Eu lembrei até de uma personagem daquele programa Praça é Nossa. Essa personagem é muito difícil encontrar algum vídeo dela. Mas eu acho que o nome dela era Janete, né? Janete é uma personagem do programa que ela fazia o seguinte, ela ouvia as histórias das pessoas e em cima do que a pessoa falava, ela criava uma manchete sensacionalista, né? E tem vídeo, deve ter vídeo. Toma cuidado com essa mulher. Essa aí é uma repórter que troca tudo. Antes de você cantar, o que você fazia? Bom, eu fiz muitas coisas. Eu fui engraxate, fui balconista, fui office boy. Sabia? Fui office boy. Eu passava o dia inteirinho assim, com as mãos cheias de documentos do chefe, né? E antes de cantar, passava o dia inteiro com a mão nas coisas do chefe. Não, opa! Eu quero dizer a realidade. Eu quero saber de realidade. Eu quero saber de manchete. Aquilo dali é uma clara crítica à mídia sensacionalista, né? Aliás, por falar em crítica sensacionalista, eu vou fazer algumas recomendações de filmes aqui. Eu sei que vocês estão na quarentena, né? Muita gente está com tempo ocioso, então eu gostaria de recomendar alguns filmes aqui para vocês assistirem. E eu não vou recomendar filmes religiosos, tá? Eu sei que muitos de vocês vão ter oportunidade para ver alguns filmes religiosos. Eu gostaria de recomendar para vocês alguns filmes. Alguns desses filmes vocês encontram facinho na internet ou no streaming. E esses filmes eles têm algo em comum. Esses filmes que eu vou recomendar. Já que nós estamos falando em mentira, levantar falso testemunho e as consequências, né? Esses filmes têm isso em comum. Todos esses filmes que eu vou citar agora, eles têm a mentira como espinha dorsal. Então a história acontece por causa de mentiras ou com propósito de mentiras, né? Então eu vou dar aqui alguns exemplos. Um filme que eu vou recomendar, por exemplo, é O Abutre. Esse filme fala também é uma crítica à mídia sensacionalista, que fala sobre um repórter, um jornalista que é capaz de tudo para conseguir os seus objetivos, conseguir audiência e conseguir crescer na carreira. Um outro filme que eu vou recomendar é um filme de espionagem. O nome do filme é 007 O Amanhã Nunca Morre. Nesse filme, o 007 ele tem a missão de combater um grande milionário que é dono de rede de comunicação, e esse milionário ele manipula a mídia no mundo inteiro para poder criar audiência para ele. Então nesse filme o 007 está tentando evitar uma guerra que esse cara está criando. Esse cara ele é bem excêntrico, né? E ele está criando uma guerra entre dois países para poder filmar e ter a cobertura exclusiva sobre essa guerra. Então, para vocês verem, né, também é um caso de uma guerra sendo criada por causa de mentiras.
O filme Mad Max, A Estrada da Fúria, também é um filme muito bom de ação, para quem gosta de ação. E a espinha dorsal desse filme também é uma mentira, né? Uma série de mentiras. É um mundo pós-apocalíptico e existe uma pessoa, uma figura de um líder lá, e esse líder ele usa mentiras, muitas vezes usando mentiras como desculpas sobrenaturais. Ele mistura mitologias de vários povos para poder manipular uma população e manipular os bens naturais de uma região, como por exemplo a água, né? Então esse também é um filme bem interessante. É um filme de ação, na verdade, mas ele através da ação ele vai contando a história sem muitos diálogos. É um filme com poucos diálogos e nesses poucos diálogos você vai entendendo o que é que o vilão está querendo fazer, e ele usa a mentira como espinha dorsal disso aí tudo. Para quem gosta de filmes de super-heróis que tenha também a questão da mentira, né, a fake news, né? O filme Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil, ele é basicamente isso. O vilão do filme, que eu não vou falar, caso você não tenha assistido, não vou falar quem é, mas o vilão do filme ele cria uma grande mentira e essa mentira provoca uma grande briga, né? É claro que nos quadrinhos essa história é bem melhor, mas nos filmes também é bacana. O filme Batman vs Superman versão estendida. Versão estendida. Por que eu falo versão estendida? Porque a versão que foi para o cinema, ela deixa a história um pouco confusa. Mas a história que a versão estendida, ela explica bem direitinho as mentiras que foram contadas para colocar o Batman inimigo do Superman e vice-versa. Então também é interessante esse filme. O filme X-Men Primeira Classe. O filme X-Men Primeira Classe ele é ambientado nos anos 70. Muito bom esse filme. Eu acho que é um dos pouquíssimos filmes do X-Men que eu gostei. Mas ele também tem a questão de uma mentira que foi contada e essa mentira vai provocar a guerra entre duas nações. Então também é interessante vocês verem o quanto que uma mentira sistemática sendo contada pode causar até desastres globais. Para quem gosta de um pouquinho de fantasia, tem um filme chamado O Clã das Adagas Voadoras. Esse filme ele é praticamente como é que eu posso dizer? Ele é um Romeu e Julieta versão asiático, versão asiático, né? Que esse filme também ele tem algumas reviravoltas. Ele é um filme que já tem alguns anos. Ele é um filme de fantasia, né? Eu falo isso porque algumas pessoas podem olhar algumas cenas, né, e estranharem. Poxa, que cena mentirosa, porque é um filme de ação / fantasia. E esse filme também tem a mentira como espinha dorsal desse filme. Então, eu deixo aí as recomendações desses filmes. Não deixa de ser também um aprendizado, afinal de contas, a gente pode ver o que é que a mentira é capaz de fazer quando ela é arquitetada, quando ela é implantada de maneira sistemática. Tudo isso para vocês verem o quão perigoso é o levantamento em falso testemunho. Ele é muito mais perigoso do que o que a gente pensa. 9º mandamento: não cobiçar a mulher do próximo. Olha, esse mandamento, na verdade, ele fala sobre casamento. Tem alguns lugares que vocês vão ver esse mandamento tipo assim: não consentir pensamentos nem desejos impuros. Então, na verdade, tudo que vocês viram sobre o mandamento da castidade, ele está valendo ali, também no 9º. Só que ele é muito específico para matrimônios. Enquanto que o pecar contra a castidade é para todos, o 9º mandamento ele é específico para matrimônio. Então isso também inclui não prejudicar o matrimônio, seja o seu matrimônio, seja o matrimônio do próximo, né? Você arquitetar para que alguém se separe, né? Você ficar desejando a mulher ou o marido do próximo, você também não zelar pelo seu próprio casamento. Tudo isso está incluso nesse mandamento. É por isso que muitas pessoas não chamam de cobiçar a mulher do próximo, e sim consentir pensamentos e desejos impuros. 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Esse mandamento ele fala especificamente sobre a inveja, certo? Ou seja, você arquitetar para que alguém perca alguma coisa, para que alguém se prejudique. Ele tem muito a ver com o mandamento de não roubar, certo? Só que ele especifica mais algumas coisas. Eu só queria deixar claro uma coisa: não confundam propósito de vida com cobiçar as coisas alheias, tá certo? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu conheça uma pessoa e essa pessoa tem um carro muito bom e ela mora em uma casa muito boa. Eu posso olhar para aquela pessoa e pensar: caramba, que massa. Vou me esforçar, vou trabalhar, vou juntar dinheiro para que algum dia eu tenha ou um carro assim ou algo parecido com isso.
tá certo? Isso é um propósito. Ou uma casa parecida com essa, ou então eu vou me esforçar para que eu tenha o meu próprio carro, minha própria casa, não precisa ser igual, mas esse é o meu propósito. Outra coisa, totalmente diferente, é eu ficar olhando para o cara e dizer, irmão, esse carro aí, meu irmão, tomara que fure o pneu. Eu acho que eu vou dar um arranhãozinho nesse carro aí. E aquela casa? Sei o que, não. E tipo, você ficar planejando roubar aquilo também, tá entendendo? E coisas desse tipo. A ponto de você não olhar para você mesmo, a ponto de você não olhar para as coisas que você tem. Ou seja, está incluso no contexto desse pecado, né? A ingratidão. É você não ficar olhando para as coisas dos outros e você ficar menosprezando aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus se permitiu você ter. Né? Tem uma música que eu acho muito bacana, né? Que o nome dessa música é Ponto de Partida. Que essa música fala assim, Deus é o ponto de partida, tal, e num trecho do refrão ele fala assim, num trecho da música fala assim, pobreza ou fartura, dele tudo virá. Tudo ele dá e tudo ele pode tirar. Ou seja, Deus ele é o soberano de tudo. Então, se você tem o que você tem, vai saber se foi plano de Deus, vai saber que se Deus quer que você aprenda uma lição com isso, ou vai saber que você só está colhendo o que você plantou, né? Tem gente que às vezes é assim, né? Tipo, não quer se esforçar a vida, não quer fazer sua parte, aí depois ele não consegue e depois fica falando mal dos outros que conseguiram. Tem esse caso também. Então a gente tem que tomar cuidado para não desequilibrar essa equação daí. Né? Até a temperança. A gente tem o propósito de vida e se esforçar, fazer a nossa parte. E não ficar buscando relativizar as coisas dos outros, não porque eu posso roubar, porque não sei o que, blá, e contar alguma história para tentar mudar as coisas e tentar desvirtuar, tentar corromper a lei de Deus. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. E qualquer coisa vocês podem botar aí nos comentários, no grupo, a gente pode abrir a discussão, não sei se a coordenação vai fazer a live, e os catequistas também podem me ajudar falando alguma coisa que eu esqueci de comentar ou alguma dúvida que vocês vão ter. Tá bom, pessoal? Então até mais, Deus abençoe, tchau, tchau. Deus é o ponto de partida em onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode tirar. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode tirar.